Nesse momento, 100 trilhões de formas de vida residem em você, dentro e fora de seu corpo. Você é como um planeta repleto de vida, e isso não é nada bonito. Você está sendo agredido, atacado por exércitos de seres minúsculos que podem ser muito assustadores. A questão é, por que ainda estamos vivos? Mas a nova ciência pode mudar a maneira como enxergamos esses invasores. Isso porque muitas dessas criaturas são micróbios, essenciais para nos manter vivos. A nossa existência depende da presença deles. Como isso é possível? Estas inúmeras legiões podem realmente ajudar na nossa sobrevivência? Quem são esses micróbios que adotam seu corpo como lar? E quais segredos podemos aprender com as criaturas do corpo humano? Criaturas do corpo humano. O planeta Terra abriga uma coleção de criaturas que vivem em todos os ambientes concebíveis. Elas se agrupam em manadas, bandos, cardumes e floradas de milhões. A Terra fervilha de vida. Mas acima do planeta, na visão de satélite, a vida é praticamente invisível. O mesmo ocorre conosco. Quando nos observamos, é como uma visão de satélite. Mas abaixo da superfície é um mundo totalmente diferente. Um mundo de desertos áridos, vales de rios, chaminés hidrotermais e pântanos tortuosos. Este planeta somos nós. E ele está efervescendo de vida. O corpo humano não tem só simplesmente uma paisagem. São vários tipos de paisagens e micro-habitats. E são alguns dos lugares mais densamente habitados de todo o planeta, pode acreditar. Às vezes eu imagino que se nós tivéssemos olhos iguais ao microscópio e olhássemos para uma pessoa, o que a gente veria? Não necessariamente um ser humano, do jeito que a maioria imagina. Seu corpo foi invadido por trilhões de criaturas. Elas tomaram posições em praticamente todos os lugares. E são mais do que as suas células, em uma proporção de 10 para 1. Isso significa que você não é apenas uma coisa. Você é um ser composto, parte humano e parte micróbios. Quem são esses micróbios que residem em seu corpo? Para a biota visível, os cientistas criaram um sistema de classificação para as criaturas familiares aos humanos. No reino animal, há mamíferos como leões e baleias, aves, répteis rastejantes e uma miríade de espécies de peixes. As plantas também foram subdivididas e classificadas, assim como os micróbios. Entre os micróbios há incontáveis espécies de vírus. Parasitas, como os plateumintos. Fungos, como o bolor, a levedura e os cogumelos, mais perceptíveis quando geram seus frutos. Todos esses micróbios existem na natureza, longe da vista e frequentemente de nossa cabeça. Mas micróbios como estes também colonizaram você. E é aí que a história fica um tanto assustadora. Há muito tempo, acredita-se que a maioria dos microinvasores é irrelevante, que eles somente pegam uma carona e que têm seus planos enquanto nós temos os nossos. Imagine uma criatura monstruosa e minúscula. Descanse a cabeça em seu travesseiro e irá juntar milhares de ácaros que vieram se alimentar de sua pele. Em 5 anos, 10% do peso de um travesseiro é ácaro. Em 10 anos, um colchão acumula uma quantidade maior de resíduos, incluindo ácaros, pele e caspa de humanos, pelos de animais, fungos, esporos de fungo, bactérias, partículas de todos os tipos, solo, substâncias químicas que se soltam do colchão e dos lençóis, além das secreções e excreções do corpo em suas formas variadas. Fezes, por exemplo, urina, sêmen, lágrimas, secreções salivares, secreções nasais, pus, etc. Volte a dormir.
Ácaros que se alimentam de pele, como a maioria dos invasores noturnos, são nojentos, mas não têm relevância. Devido a este fato, você pode se sentir tentado a ignorar os micróbios como um todo. Você seria capaz de viver com ou sem eles. Mas esta reflexão pode ser um erro fatal. Imagine o que aconteceria se você não tivesse micróbio nenhum. Foi o que os cientistas fizeram em um experimento simples, porém engenhoso. Eles criaram ratos em um ambiente totalmente sem germes. Os ratos pareciam se desenvolver normalmente, mas por dentro pareciam um Frankenstein. Sem micróbios, os ratos tinham muitos órgãos deformados e seus corações eram muito pequenos. Se os ratos precisam de micróbios para o desenvolvimento normal de seus órgãos, quais poderes ocultos estas criaturas podem liberar no corpo humano? Para investigar a vida secreta dos micróbios, cientistas do mundo todo colaboram em uma empreitada épica, chamado Projeto do Microbioma Humano. Ele é considerado o maior projeto de ciência da vida de todos os tempos. O objetivo é catalogar todos os micróbios que vivem dentro de nós para ver o que eles estão fazendo e que impacto têm em nossa saúde. O projeto do microbioma humano deve ser a coisa mais estimulante que aconteceu na microbiologia desde Pasteur. É chocante reconhecer que nós sabemos muito pouco, que temos muito a aprender, que podemos aprender rápido e o impacto que isso vai ter na saúde humana. Eu vou raspar. Com trilhões de micróbios habitando o nosso corpo, identificá-los não é uma missão fácil. Pense em sua pele. Na planície aberta desta paisagem aparentemente desolada, existem 60 mil criaturas a cada centímetro quadrado. Em ambientes mais tropicais e úmidos, como os vales de sua axila, a população aumenta. Um terreno nesta região com o tamanho de um selo postal abriga 15 milhões de microhabitantes. Isso não é nada. Mergulhe na grande caverna da boca e a população explode. Micróbios aderem às encostas das bochechas, se enraizam nas torres de granito dos dentes e se ancoram nos alagadiços irregulares da língua. Sua boca está saturada com centenas de milhões de seres vivos. Agora, conforme avançamos pelo estômago e pelo intestino delgado e, no fim, pelo intestino grosso ou cólon, os números atingem seu pico. A região tem milhões de vezes mais micróbios do que existem na pele ou na boca. Esta é a visão aérea do interior do cólon. Está vendo a coisa branca? São incontáveis seres se alimentando de você. Some as cidades de Tóquio, Los Angeles, Nova Delhi e Nova York e ainda não chegará perto da população que habita este local. É muito claro que os detetives de micróbios ainda têm muito trabalho pela frente. Mas ao longo dos anos, eles aperfeiçoaram suas técnicas de investigação em um nível impressionante. No passado, pesquisadores identificavam micróbios usando microscópios. É o suficiente. O formato de um micróbio, assim como uma impressão digital, pode identificar um suspeito. Depois, os pesquisadores começaram a cultivar micróbios em laboratório, na chamada cultura. Ao observar os micróbios vivendo em uma gaiola virtual, eles ganharam uma janela para seu mundo secreto. Apesar do poder destas técnicas, a vida dos micróbios continuou oculta. Em grande parte, havia dois problemas básicos. Primeiro, estima-se que 99% dos micróbios que habitam nosso corpo não podem ser cultivados. Não podemos criar comunidades em laboratório. Em segundo lugar, o que os pesquisadores realmente desejavam era um meio de ver como as comunidades de micróbios vivem ao natural, em nossos corpos. Eles precisavam de outra ferramenta, de uma reviravolta. E conseguiram. É a chamada metagenômica. Superficialmente, a metagenômica se parece com a ciência forense tradicional. Os investigadores usam sondas exploratórias. Eles raspam, removem e aspiram partes minúsculas do corpo humano. Juntamente com as amostras, extraem mapas genéticos de comunidades inteiras. Os mapas são como instruções. Eles dão pistas de como as comunidades foram formadas. Eles também descrevem como estas comunidades se comportam e ainda sugerem como as comunidades podem interagir com as outras.
Graças à nova tecnologia de alta velocidade, dados que seriam compilados em 10 anos, agora podem ser extraídos em uma tarde. Vai haver novas descobertas. Nós esperamos identificar organismos que podem ser importantes para a manutenção da saúde humana e para a prevenção de doenças. Aqui está vendo em cima é a bactéria fecal. Em se tratando de vírus, parasitas e fungos suspeitos, existe um que se destaca em meio a todos. Os invasores mais notórios de seu corpo são as bactérias. Na verdade, elas estão entre os organismos mais comuns da Terra. As bactérias são como os soldados de infantaria do exército de micróbios. Cada uma é uma máquina viva, uma usina que ingere alimento e o converte em energia e em resíduos. Ela é capaz de se reproduzir, de se comunicar com outras, de se mover e encontrar o habitat ideal, de travar uma guerra química contra você e de te proteger. Estima-se que, se pegarmos todas as bactérias do corpo de um indivíduo e colocarmos em uma balança, o peso será 1,4 kg. Já é mais do que as roupas que você usa. Como as bactérias se tornaram uma parte tão importante de nossos corpos? A resposta a esta pergunta está cheia de surpresas e começa com um dos maiores milagres e mistérios da sua vida. Seu corpo é um planeta que foi invadido por um grupo de criaturas alienígenas pequenas demais para você enxergar. Mas não se engane, elas estão lá espreitando em todos os cantos imagináveis. Cientistas acreditam que este exército de micróbios é muito mais do que apenas benigno e pode ter um valor incalculável para a nossa sobrevivência. Investigadores mergulham em novas profundidades para revelar seus segredos. Entre a brigada de invasores, talvez os mais importantes sejam criaturas unicelulares chamadas de bactérias. As bactérias são alguns dos primeiros micróbios a invadir seu corpo, e o ataque começa antes de você respirar pela primeira vez. Muito tempo atrás, e assim como este bebê, você era virtualmente livre de micróbios, aninhado em segurança no útero de sua mãe. Seu corpo era mais parecido com a lua. Nada vivia nele. Então, tudo mudou. Quando o parto começou, o caos o seguiu, e as bactérias iniciaram sua primeira onda de invasão. Quando um bebê nasce, ele é coberto pelas secreções vaginais. Então, qualquer bactéria que estiver presente na vagina vai revestir a superfície do bebê e entrar na faringe do bebê ou na boca e começar o processo de colonização do trato gastrointestinal do bebê. Entre os primeiros colonizadores do planeta humano estão exércitos de lactobacilos. Como unidades de forças especiais, eles se posicionam na boca e na pele do bebê. Conforme se multiplicam, eles travam uma guerra química, liberando peróxido de hidrogênio e ácido. É uma manobra de ataque cujo objetivo é matar micróbios perigosos que ameaçam sua nova casa. E muitos micróbios, tanto amigos quanto inimigos, estão no caminho. Um grupo único de colonizadores entrará nesta caverna, a boca do bebê. À medida que o recém-nascido começa a mamar, abre as comportas para novos exploradores. Neste rio de leite, há bandos enormes de criaturas procurando uma base. Cada engolida carrega cerca de 1 milhão de colonizadores. Uma das espécies é conhecida como bifidobactéria. As bifidobactérias descem pela garganta do bebê e chegam ao estômago. A partir daqui, as bifidobactérias avançam até o intestino delgado, onde muitas irão se entrincheirar. As que continuarem tomarão posições permanentes no final do sistema digestivo conhecido como cólon. Quando estabelecidas, as bifidobactérias, entre outros colonizadores, desempenham um papel importante para manter o bebê nutrido. Obviamente, o bebê é inoculado quando a mãe passa pelo momento do parto. Esse pequeno presente que a mãe dá junto com a primeira respiração faz parte do que se transforma na microbiota e ajuda o bebê a digerir o leite. Ao fim do primeiro dia de um recém-nascido, ele já abrigará cerca de 100 milhões de bactérias colonizadoras.
Streptococcus mutans. Helicobacter pylori. Bacteroides theta iota omicron. Escherichia coli. Metanobrevibacter smith. Streptococcus gordoni. À medida que inúmeras espécies de bactérias se espalham e assumem suas posições, elas também fazem uma coisa que você pode achar difícil de acreditar. Estas criaturas unicelulares estão estabelecendo uma rede de comunicação. E esta rede foi essencial para a sua sobrevivência. Saindo um pouco do mundo dos micróbios, não é surpresa que os animais se comunicam. Os elefantes utilizam até 70 chamados vocais, e alguns deles não podem ser captados por humanos. Em exibições deslumbrantes, chocos e lulas mudam a cor de sua pele enviando mensagens, avisos e sinais aos parceiros. As abelhas dançam para direcionar outras abelhas ao néctar. Machos e fêmeas de aves fazem duetos. Alguns primatas aprendem a usar a linguagem de sinais. Mas e a comunicação de micróbios? O que eles são capazes de fazer? Investigadores da vida microbiana descobriram que cada espécie de bactéria tem sua única linguagem química. Todas as bifidobactérias falam bífido e podem se comunicar umas com as outras. Mas as bactérias também usam um código universal que transcende as espécies e permite que elas se entendam. Ou seja, as bactérias são bilíngues. Mas o que elas estão dizendo? Entre outras coisas, os pesquisadores decifraram que as bactérias iniciam uma conversa com o nosso sistema imunológico imaturo. Quando jovem, como podemos imaginar, nosso sistema imunológico precisa de conselhos e de treinamento. São as bactérias que falam para as nossas células imunológicas apareçam, sejam presentes e reajam de um jeito que indique para o resto das suas colegas do sistema imunológico o que é uma bactéria benéfica e o que é uma bactéria nociva. Nosso sistema imunológico recebe um curso rápido necessário sobre defesa básica. Com a ajuda das bactérias, ele é preparado para a batalha. Nosso corpo está sempre provando as bactérias que estão nele, seja passando pelo trato respiratório, pela boca ou pelo sistema digestivo. E uma das maneiras de fazer isso é através de células imunológicas incríveis, chamadas de células dendríticas. Elas estendem braços microscópicos entre as células que compõem nossas membranas mucosas e coletam as bactérias que passam como num aperto de mão. A cada dia você entrou em contato constante com mais colonizadores. Poderia até parecer que você estava recrutando mais soldados. Algumas pessoas perceberam que a forma como os bebês agem é quase como se quisessem se inocular, sabe? Eles colocam os dedos na boca da mãe. Parece que querem adiantar o dia em que as bactérias certas vão estar no seu lugar. Uma destas bactérias certas é a Streptococcus salivarius. Esta recruta robusta usa adesivos químicos para se fixar à superfície áspera da língua. Lembre-se que você não tinha dentes para cortar a comida, e a Salivarius ajudou nesta tarefa. Ela sobrevive da saliva e de pedaços de comida que ajuda a decompor. Dentre as legiões de invasores, as bactérias talvez sejam as mais cruciais para a nossa sobrevivência. E elas realizam algumas de suas missões mais importantes nos ambientes mais duros do planeta humano. Este não é um lugar legal. Aqui há erupções, chaminés hidrotermais ativas, geysers de ácido clorídrico, que podem queimar a pele sem proteção. É um lugar quente, repugnante e infernal. Mas é um posto avançado perfeito para as bactérias. Isso faz parte do seu sistema digestivo. Internamente, seu sistema digestivo começa no estômago e termina 9 metros depois, no cólon. No alto, logo depois do estômago, está o duodeno, um ponto do intestino delgado em que acontece a maior parte da digestão. A comida segue pelo duodeno, vai para o intestino delgado, para o intestino grosso e, finalmente, para o cólon. Neste caminho, existe uma quantidade impressionante de vida. Existem mais germes no trato intestinal de um homem normal do que a quantidade de homens que já pisaram na face da Terra desde o começo dos tempos.
Na verdade, a densidade de micróbios encontrada no cólon humano é a maior concentração de micróbios de qualquer ecossistema conhecido do planeta Terra. Não é somente dentro de você. É mais do que em qualquer lugar do planeta Terra. Pense nisso. Você é praticamente um mundo. Há tantas bactérias no seu cólon que elas chegam a pesar chocantes 900 gramas. Entre as criaturas que vivem nas secreções locais, há heróis e vilões. Primeiro, os mocinhos. Você já deve ter ouvido que o segredo de uma boa saúde é exercício e dieta. Mas nunca deve ter pensado em adicionar bactérias a esta lista. E deveria. Isso porque as bactérias de nosso intestino são responsáveis por extrair energia da comida que não conseguimos digerir totalmente. Em nossa digestão, não temos um mecanismo químico para digerir completamente verduras, legumes, frutas, grãos integrais e castanhas, além de açúcares complexos. Mas as bactérias produzem compostos orgânicos chamados enzimas que decompõem a comida em porções que nosso corpo pode usar. Resumindo, sem as bactérias, não teríamos boa parte de nosso combustível. Os micróbios do nosso intestino são responsáveis por processar cerca de 30% de todas as calorias que ingerimos. É só pensar nos cupins que comem madeira e não conseguem digerir. De certo modo, nós somos cupins grandes, porque boa parte do alimento que comemos só pode ser digerida com a ajuda dos micróbios. Esses micróbios produzem vitaminas, aminoácidos essenciais. Eles são químicos incrivelmente competentes. O processo de digestão começa aqui, dentro da sua boca. No interior desta caverna, há legiões de bactérias famintas aguardando uma refeição. Um censo recente detectou mais de 19 mil diferentes espécies ou cepas que vivem em nossos dentes, bochechas e língua. E os organismos da língua são diferentes dos que vivem nos dentes e distintos dos que ficam nas bochechas. Cada pequeno nicho do corpo tem seu próprio ecossistema, com organismos que permitem que cada área funcione direito. Além de ajudar na digestão, as bactérias da boca também nos protegem. A tática é simples. Elas ocupam cada pedaço disponível de terreno, deixando praticamente nenhum espaço para invasores hostis. Acima de tudo, as bactérias que colonizam todos os espaços, só com a ocupação física e com a cobertura dos receptores, formam uma camada que previne o que chamamos de bactérias exógenas, que não fazem parte do corpo humano. As bactérias da boca, obviamente, têm seu lado bom, mas também têm um aspecto menos saboroso. Quando as bactérias da boca devoram restos de comida entre os dentes, liberam um ácido que pode causar cáries. Estas bactérias também excretam os restos de seu alimento e elas não cheiram bem. É o que chamamos de mau hálito. E o que é ainda mais preocupante, quando as bactérias escapam da boca e entram na corrente sanguínea, podem surgir problemas graves. Elas não ficam nocivas, elas só estão num lugar que não deveriam estar. E quando estão em outra comunidade ou em uma área que não deveriam, podem causar uma infecção. Colônias de bactérias costumam ser reservadas sem se misturar muito, mas às vezes elas podem combinar suas forças e se unir para criar estruturas vivas complexas, micrometrópoles chamadas biofilmes. Na boca, os biofilmes revestem os dentes com vilas elaboradas que chamamos de placas. Um biofilme também pode ser visto como uma cidade viscosa, onde existem complexos de apartamentos e torres onde as bactérias estão encrustadas numa matriz. E onde existem canais fluindo no meio para manter a transferência adequada de comida e nutrientes entre as áreas ou torres diferentes. Algumas áreas do biofilme geram produtos que outras áreas do biofilme estão usando. Você pode evitar a formação de biofilmes usando o enxaguante bucal, mas a limpeza diária pouco ajuda a controlar um invasor misterioso que entra pela boca e toma posse de um território no estômago. Conheça a Helicobacter pylori. A Helicobacter, apesar de viver no estômago, não gosta de ácido. Então, assim que chega ao limite do estômago, ela quer sair da parte mais ácida e consegue fazer isso nadando.
A chamada H. pylori é resistente, agressiva e pode ser rápida para montar acampamento. Primeiro, ela perfura a membrana mucosa do estômago e chega ao revestimento. Firmemente ancorada, ela absorve os resíduos das células. Em seguida, ela se protege dos ácidos estomacais, produzindo um casulo de dióxido de carbono e amônia. A H. pylori pode ser uma inquilina insolente. Isso porque pode destruir as células lentamente. Esta grande aniquilação pode levar a úlceras estomacais e até a um câncer no estômago. O câncer de estômago é uma doença muito importante e é a segunda maior causa de mortes por câncer no mundo, logo depois do câncer de pulmão. A ligação entre a H. pylori e o câncer de estômago já é bem aceita, mas há algumas reviravoltas estranhas nesta história. Primeiro, a Helicobacter está desaparecendo misteriosamente. A Helicobacter está desaparecendo bem rápido. No começo do século XX, existia evidência de que 80% a 100% da população tinha a Helicobacter. Pela última pesquisa nacional dos Estados Unidos de crianças nascidas na década de 90, só 5% têm a Helicobacter. É uma grande queda, uma queda enorme. À medida que a H. pylori desaparece, a incidência de câncer no estômago diminui drasticamente, o que parece uma boa notícia. Mas outros tipos de câncer, como o de esôfago, estão em ascensão. O câncer de estômago está diminuindo, isso mesmo. A incidência está caindo. Mas, ao mesmo tempo, doenças novas têm aparecido. Principalmente doenças no esôfago, o que inclui uma nova forma de câncer chamada de adenocarcinoma do esôfago. Essas doenças estão aumentando dramaticamente. Coincidência? Os investigadores acham que não. Fortes evidências sugerem que, conforme a Helicobacter pylori desaparece, há mudanças nos ácidos estomacais que podem contribuir para o aumento de outras doenças. Conforme os pesquisadores continuam sondando a vida dos micróbios, podem ter descoberto recentemente um de seus maiores segredos, uma força poderosa que exercem no planeta humano. Seu corpo está literalmente tomado por micróbios, tanto por dentro quanto por fora. Eles protegem seu organismo de invasores inimigos, ajudam a mantê-lo bem alimentado, mas em seu rastro podem deixar efeitos colaterais desagradáveis, como cáries e mau hálito. Pesquisas recentes também sugerem que colônias de bactérias podem estar ligadas a uma ameaça ainda maior, o câncer. Em todo lugar que os cientistas examinam o planeta humano, novas espécies de vida são descobertas e novos poderes são revelados. Nós calculamos que existem 1 milhão de bactérias por centímetro quadrado da pele. Então, um pedacinho assim tem 1 milhão de bactérias morando nele. Em uma área pequena da pele do antebraço, nós conseguimos identificar 182 espécies. E quando aumentamos o número de indivíduos, conseguimos encontrar cerca de 400 espécies. É praticamente o tamanho de um zoológico médio. Sua pele abriga centenas de espécies de bactérias benéficas. Juntas, elas formam uma barreira altamente eficaz contra combatentes inimigos. As bactérias saudáveis revestem a pele e elas basicamente ficam na pele dizendo: eu estou aqui, esse lugar está muito lotado, nem pense em tentar se mudar para cá para viver aqui, porque eu moro aqui e como toda a comida disponível. Então não vai ter nada para você comer se vier para cá. Já que sua pele está lotada de bactérias, você pode imaginar que ela é um ambiente hospitaleiro. Pense bem, este mundo pode ser impiedoso e traiçoeiro. Quando um micróbio se fixa à pele descamando e a pele se solta, ela leva o micróbio consigo. E os micróbios que não se desprendem enfrentam uma mistura horrível de substâncias químicas. Poucos são os que aguentam o pH muito baixo. E mesmo se conseguirem resistir ao pH baixo, pouquíssimos conseguem crescer nos ácidos graxos que são produzidos. E a pele também produz uma grande gama de peptídeos antimicrobianos. Os peptídeos são como veneno para os micróbios, que matam e debilitam as bactérias indiscriminadamente. Além das bactérias, sua pele ainda abriga várias outras criaturas. As regiões mais úmidas da pele atraem diferentes espécies de fungos, como os causadores da frieira.
Já na vegetação que cresce nas encostas de sua testa, vive outra criatura que se alimenta de células mortas da pele e é conhecida como Ácaro demodex. É o ácaro de folículo que achamos aqui na ponte do nariz, nas sobrancelhas, na testa e em outras áreas do corpo. São ácaros alongados que entram nos folículos. No alto da cabeça, em meio à sua floresta capilar, outra colônia de micróbios se alimenta dos óleos graxos do couro cabeludo. Seu nome é Malassezia furfur. E às vezes, este fungo superestimula a descamação normal da pele. O resultado? Caspa. Os micróbios não vivem apenas dentro e fora de nosso corpo. Eles também bolam planos suspeitos que podem levar a problemas. Esta é a história de uma infecção que começa aqui, dentro de seu nariz. Para um micróbio, é um cânion irregular, úmido, escorregadio e traiçoeiro. Ventos com a força de um furacão ou o ar inspirado passam por aqui continuamente. E este ar é cheio de agentes infecciosos. 90% das infecções começam num lugar de membrana mucosa. Por exemplo, o nariz, a cavidade oral, os pulmões, o trato intestinal. A mucosa é, na verdade, a primeira linha de defesa, porque tem cílios que se movimentam e varrem os materiais que ficam presos na mucosa. Eles são varridos para o estômago para a gente engolir e eliminar. Mas as defesas nem sempre funcionam. Isso porque podem ser derrubadas por um ataque violento de agressores. Quando uma pessoa saudável fica doente, geralmente é porque foi exposta a um inóculo muito potente. E isso significa uma dose muito grande de bactérias nocivas. Às vezes, um número baixo de bactérias nocivas estão por aí, espreitando em meio às benéficas, mas não são o bastante para criar um problema. Mas elas aguardam o momento certo para atacar. Hoje, o Streptococcus pneumoniae espera sua vez. Antes de entrar em ação, as células desse pneumococo fazem uma contagem para garantir que estão em número de soldados suficientes. Como uma bactéria sabe que tem colegas o bastante ao redor? Existe um fenômeno incrível sendo estudado chamado de percepção de quórum, que permite que a bactéria emita uma substância que diz "estou aqui". E isso é como falar em uma câmara de ressonância. Se você não ouve o eco, é porque o som está baixo. Mas conforme o número aumenta e toda bactéria emite um sinal de "estou aqui", no fim, o som volta por causa da lotação, por causa do número. E assim que esse eco é recebido de volta pelas bactérias, é um sinal de partida para elas fazerem uma corrente. E nesse momento, uma infecção pode acontecer. Confiantes no tamanho de sua força, as bactérias da pneumonia iniciam seu ataque. Elas se multiplicam, se distribuem pelo seu corpo e liberam toxinas. Agora, é uma batalha entre seu sistema imunológico fatigado e uma infecção muito dura. As invasoras já se moveram pela sua garganta e estão em seus pulmões. Seu sistema imunológico envia glóbulos brancos especiais que começam a devorar as bactérias como um bando de cães selvagens. Estes neutrófilos também deixam todo o sistema imunológico em alerta. Enquanto a maior parte das infecções pode ser facilmente tratada com drogas, as bactérias podem causar problemas mais insidiosos, que são difíceis de tratar e ameaçar sua vida. Por todo o seu corpo, micróbios costumam lutar por supremacia e às vezes podem deixá-lo doente, mas eles também podem afetar sua saúde de maneiras menos óbvias. A obesidade foi declarada uma epidemia nos Estados Unidos. Mais de 30% dos adultos americanos e 16% das crianças são obesos. Desde 1980, os índices de obesidade aumentaram dramaticamente. Nas crianças, os números triplicaram. E todo este peso extra tem um preço robusto. Além dos custos médicos, a obesidade traz riscos de saúde reais, como doenças cardiovasculares, derrame, diabetes tipo 2 e câncer.
Uma dieta pobre e falta de exercícios há muito tempo são vistos como as principais causas da obesidade. E agora, os cientistas podem ter descoberto outro fator: micróbios. As bactérias do sistema digestivo processam cerca de 30% de todas as calorias que consumimos. Elas fazem isso em parte ao extrair energia de alimentos como frutas, legumes e grãos, que de outra forma não seriam usados. A maioria das pessoas tem colônias bem similares de bactérias gastrointestinais, mas para alguns de nós há diferenças significativas. Investigadores que agem como se tomassem anabolizantes, e estas bactérias têm a habilidade de extrair quantidades enormes de combustível dos alimentos. Parece uma vantagem, principalmente quando a comida é escassa. Imagine duas pessoas. Uma pessoa tem uma determinada bactéria no estômago que é capaz de processar 10% mais calorias de qualquer refeição. A outra pessoa não tem essa comunidade. Numa época de escassez de alimento, a pessoa que tem os micróbios benéficos no estômago, que fazem com que ela obtenha mais calorias, tem mais chance de sobreviver. Mas o que acontece quando o alimento é abundante? É uma pergunta que tem intrigado os pesquisadores. As bactérias supereficientes poderiam contribuir com a obesidade? Em teoria, faz sentido. Colônias numerosas extraem mais calorias. Mais calorias podem levar a mais gordura. Mas será verdade? Em laboratório, investigadores analisaram 2 grupos de ratos, um gordo e o outro magro. Estudos mostraram que as bactérias dos animais obesos, na verdade, podem causar obesidade. Se nós tirarmos as bactérias de um animal obeso e transplantarmos para um animal normal, o animal normal vai ficar mais gordo. Esses novos achados sugerem que, se a gente analisar 5 pessoas, todas elas com exatamente a mesma dieta, cada uma vai digerir a comida e engordar em níveis diferentes, com base em 2 fatores. O primeiro é: quem são elas geneticamente? O segundo é: quem elas são microbiologicamente? Devido à pesquisa atual, podemos achar que uma maneira de combater a obesidade seria eliminar as colônias das supostas bactérias nocivas. Mas os pesquisadores recomendam cautela. Há muita coisa que ainda não sabemos sobre como as colônias de bactérias interagem. Ao matar as bactérias nocivas, podemos provocar uma reação em cadeia perigosa. Também há outras complicações. Nós não temos drogas para eliminar somente colônias específicas. Os antibióticos, nossa arma mais letal contra as bactérias, não são mísseis guiados a laser. Eles mais parecem bombas de fragmentação. Por exemplo, se você está com um corte no pé e se trata com um antibiótico que é absorvido por todo o seu corpo, está afetando os organismos da sua cavidade oral, do nariz e dos intestinos, para matar uma bactéria que está causando uma infecção no seu pé. Agora estamos usando clavas e canhões no que deveria ser um trabalho feito com pinças e com uma terapia de alvo muito mais precisa. Os antibióticos destroem ecossistemas inteiros de bactérias nocivas e benéficas, abrindo espaço para novos colonizadores. Ao longo de décadas de uso, os antibióticos afetaram bastante a biota do planeta humano. Sempre que usamos um antibiótico para uma infecção, nós matamos alguns dos micróbios que se desenvolveram com a gente e provavelmente nos últimos 50 anos nós mudamos dramaticamente as relações simbióticas entre nós e os micro-organismos simplesmente porque eliminamos muitos deles da população. Muitos pesquisadores suspeitam que grandes mudanças bacterianas em nosso corpo podem não ser uma coisa boa. Eles apontam o aumento da incidência de asma na infância e diabetes tipo 1 como possíveis consequências. Eu acho que isso ilustra bem a questão. Assim que perturbamos um componente de um ecossistema, não sabemos quais consequências vão surgir. Usar antibióticos contra bactérias é uma faca de 2 gumes. Eles podem alterar a composição das colônias de micróbios de nosso corpo e podem ajudar a criar superbactérias potentes, mais perigosas e difíceis de combater. Mas os antibióticos também podem salvar vidas. Muitos pesquisadores acreditam que, no futuro, em vez de lutar contra os micróbios, podemos encontrar meios de trabalhar com eles. Mas antes,
precisamos descobrir mais sobre suas vidas secretas. Conforme os métodos de identificação de comunidades de micróbios ficam mais fáceis e são feitos mais comumente, eles podem fazer parte de um check-up normal. Podemos ter nosso perfil de bactérias identificado. Está passando pela sua pelvis. O nosso armário remédios do século XXI, quando for aberto, pode até ter micróbios. Atualmente, uma maneira de manter os micróbios benéficos é alimentá-los com o que eles gostam. Nutri-los do mesmo jeito que você alimenta um bicho de estimação. Você pode ter uma alimentação pré-biótica ingerindo alimentos que estimulam algumas espécies, ou probiótica, que significa ingerir a própria bactéria. Ameixa e damasco. Como quando você come iogurte com culturas vivas. Quando pensamos em comida, costumamos pensar que ela é só um combustível para o nosso corpo e eu acho que temos que pensar no contexto de que não é só combustível para humanos, mas também é para as bactérias. Provavelmente a melhor recomendação com o objetivo de manter uma comunidade bacteriana saudável é ter uma dieta com bastante frutas e legumes crus. Desse jeito, a pessoa permite que o máximo de alimento chegue até as bactérias. Há bilhões de anos, quando a Terra era muito jovem, muito tempo antes dos humanos, havia os micróbios. As bactérias estão na Terra há 3,6 bilhões de anos, ou coisa assim, com uma margem de 0,2 bilhões. E são sobreviventes valentes. Elas estão nas geleiras, estão em cavernas. Elas crescem em lugares incríveis. E quando elas se desenvolveram na Terra, o planeta não era nada estável. Se elas não se adaptarem para sobreviver, elas morrem. Então, elas têm uma capacidade enorme para sentir o ambiente, se adaptar e se ajustar. À medida que a Terra mudou, os micróbios evoluíram, residindo em todas as criaturas vivas, incluindo os primeiros humanos. Durante a nossa evolução, os micróbios mudaram conosco, nos protegendo e ajudando a nossa espécie a crescer e sobreviver. A ciência nos deu uma janela para observar o mundo dos micróbios. E o que vimos a princípio era alarmante. Mas esta percepção mudou dramaticamente. No passado, nós olhávamos para os micróbios como inimigos. Vamos derrotar todos eles. Nós nem vamos conseguir se tentarmos, mas essa era a mentalidade. A nova visão seria, em primeiro lugar, que a diversidade que vive em nós é muito maior do que imaginávamos. Em segundo, que as interações são bem mais complexas. Os micróbios não estão só pegando uma carona com a gente. Estão aqui para nos ajudar a ser quem somos. E nós, por outro lado, nos comportamos de uma maneira que sustenta a posição deles no planeta, que seria dentro e fora do nosso corpo. Versão brasileira, Vox Mundi.